Eu acho que é muito importante a gente fazer o esclarecimento, a gente estava ali trabalhando nisso agora. Na semana que passou, nós tivemos aí uma matéria questionando a questão do atraso aqui na empresa, pelo fato de nós termos alugado esse espaço, que foi reformado pelo próprio proprietário para nos abrigar aqui, que a gente ainda não tinha concluído a mudança dos estúdios que fazem ao vivo. E, realmente, nós tivemos problemas com licitação, que são coisas da vida, e estamos tentando resolver, encaminhar da melhor maneira possível. Assim, fizemos os esclarecimentos, até foi publicada uma matéria correta, no meu modo de entender, no jornal o Globo, em que dava lá, houve o atraso, e os nossos esclarecimentos estavam presentes. Não é o caso, por exemplo, dessa matéria que hoje está na Folha de São Paulo, que é o título da matéria é Estatal contrata namorada de ex-ministro. Quer dizer, quem lê esse título, eu fico imaginando, né? Porque assim, a maioria das pessoas só lê o título das matérias e passa por elas e fica. Então, contrata, né? EBC fechou o contrato de 2,39 milhões com a empresa de Mônica Monteiro, ligada a Franklin Martins, para fazer entrevistas. Gente, assim, absolutamente equivocado, completamente errado, né? Depois vocês vão ver na matéria, depois tem um esclarecimento, mas o esclarecimento é lá no final do processo da matéria, aonde, né, eu vou poupar vocês, quero depois, né, vocês leiam, eu vou poupá-los, mas a parte principal aqui, que essa me afeta pessoalmente, então, portanto, eu faço questão de fazer esse esclarecimento público, porque é como se dissesse o seguinte, que assim, foi eu, né, o Nelson Breve, aqui, por ter sido indicado pelo Franklin Martins, o que também não é uma verdade. Assim, se vocês querem saber, eu fui indicado pela Tereza Cruvinel. Assim, para quem quiser saber a história verdadeira, não aquilo que ficou publicado, Tereza Cruvinel me convidou em maio do ano passado, né, dizendo que assim, ela achava que estava desgastante. Ela chegou a conversar com algumas pessoas sobre isso, e ela achava que o meu nome era aquele que teria, assim, para ter continuidade o projeto, era aquele que talvez fosse mais bem aceito pela presidenta Dilma. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ela levou meu nome para a presidenta Dilma, a presidenta acolheu. O processo depois acabou se tumultuando por razões que eu não vou aqui detalhar, mas aqui fica, até o ministro fica na obrigação de ter que responder à Folha, para que a Folha vá verificar no Diário Oficial de quem que é a assinatura da minha nomeação. Ou seja, assim, é um absurdo. Eu vou ler só para vocês. Aqui nós estamos fazendo um esclarecimento a respeito disso, porque assim, é pelo respeito à verdade e à opinião pública do país. Isso aqui, né, especialmente aos leitores do jornal Folha de São Paulo. É por isso que a Empresa Brasil de Comunicação S.A. informa que o processo de escolha da produtora contratada para realizar a segunda temporada do programa Nova África foi por concurso público, conhecido no meio da produção audiovisual como pitching. Participaram do processo, aqui eu não tenho o número, isso aqui ainda está sendo finalizado, mas acho que foram mais de 10 produtoras, das quais eu acredito que 5 ou 6 tenham se classificado para a defesa presencial das propostas perante uma comissão julgadora formada por 5 especialistas em reportagem e produção audiovisual, sendo 3 da EBC e 2 independentes. Os vídeos com as imagens da defesa estão disponíveis no site institucional da EBC, assim como os currículos dos jurados. Isso aqui a gente já vai colocar, né? Não houve contestação sobre a lisura e correção do segundo processo de escolha dessa produção. No primeiro processo, houve questionamentos sobre procedimentos da comissão de licitação, que é responsável pela parte burocrática das contratações, que motivaram a decisão de iniciar um novo processo para evitar quaisquer dúvidas acerca da legitimidade do resultado final, preservando o modelo de concursos públicos para a contratação de produções independentes pela EBC. Esse não é o maior contrato da empresa. Esses esclarecimentos foram feitos à reportagem do jornal, que teve acesso a todo o processo. E aqui a íntegra das perguntas e respostas da Folha de São Paulo.
A empresa BSB Cinevídeo foi, de alguma maneira, favorecida no concurso? Não. O concurso preservou a isonomia entre os concorrentes. A BSB Cinevídeo participou em igualdade de condições com as demais empresas. Os procedimentos de habilitação dos concorrentes e seleção das 4 propostas foram realizados em sessões públicas. A IBC recebeu algum pedido, ainda que informal, do ex-ministro Franklin Martins para que o contrato fosse destinado à empresa BSB Cinevídeo? Não. O que a IBC tem a dizer sobre as irregularidades que resultaram na anulação do primeiro concurso 3 meses depois de uma das empresas ter se insurgido contra essas irregularidades? Não houve irregularidades no processo de licitação. Houve incidentes que, na avaliação da diretoria executiva, poderiam trazer dúvidas em relação ao processo. A primeira, o pacote contendo a documentação da empresa BSB Cinevídeo foi molhado devido às infiltrações na sala em que estava acondicionado e foi aberto diante dos integrantes da comissão de licitação com o intuito de preservar os documentos que poderiam ser destruídos pela água. B. Houve também questionamentos em relação à entrega da documentação para a inscrição no concurso. No edital, a IBC pedia que a documentação fosse entregue ao protocolo da empresa via SEDEX. A empresa BSB Cinevídeo realizou a entrega pessoalmente na área de protocolo da empresa. Entendendo que a entrega não havia sido feita conforme o edital indicava, a comissão de licitação não aceitou a documentação da empresa candidata. A BSB Cinevídeo entrou com recurso administrativo e, ao julgar o mérito, a comissão de licitação entendeu que houve excesso de formalidade ao pedir, no edital, que a entrega fosse realizada somente via SEDEX e aceitou a inscrição da empresa. É importante lembrar que houve interposição de recurso por outros candidatos, que também foram apreciados pela comissão de licitação e, em alguns casos, a posição da IBC foi revista. Estes fatos, associados à desistência de uma das empresas, que até aquele momento estava com a maior pontuação, fizeram com que a EBC optasse por revogar o concurso para evitar quaisquer dúvidas e questionamentos acerca da legitimidade do resultado final e, assim, preservar a realização de concursos públicos para a contratação de produções independentes. Quais são as qualificações profissionais dos jurados? Fabrício Guimarães Madruga, André Luiz, tal, Maria Celeste, Francisco, etc., tal, que os fazem atender ao disposto no parágrafo, que é o notório conhecimento da matéria em exame. Isso aqui é uma confusão que eles fizeram, né? Eles pegaram a comissão de licitação e não os jurados, né? Os profissionais acima citados não integram a comissão avaliadora do concurso, e sim a comissão especial de licitação responsável pela condução administrativa do processo. Integraram a comissão avaliadora da licitação, modalidade pitching, para a produção da 2ª temporada do programa Nova África, a jornalista Adriana Mota, que responde pela gerência do Núcleo de Programas Jornalísticos da ABC em Brasília, o diretor e roteirista de cinema e TV José Araripe, gerente do Núcleo de Programas Jornalísticos da ABC no Rio de Janeiro, e o cineasta José Zimmermann, responsável pela realização de 40 documentários e 5 filmes de longa-metragens e gerente de licenciamento internacional da ABC. Os consultores externos contratados para a composição da comissão avaliadora foram Alfredo Manuel Silva Prado, jornalista em Portugal com experiência em coberturas internacionais em jornais e revistas no país, tendo destaque em assuntos relacionados ao Brasil e à África, e José Amaral Neto, jornalista, diretor da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Social da nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas Gerais, coordenador executivo do Movimento de Articulação e Integração Popular, que congrega as agremiações que formam o Movimento Negro Organizado de Uberlândia, sócio fundador do Conselho Municipal de Integração da Comunidade Afrodescendente de Uberaba. A IBC entende que os membros da comissão de análise possuem currículo amplo e comprovado nos temas em discussão, produção televisiva e continente africano, compreendendo todos os seus desdobramentos. Então, eu acho importante a gente, né, compartilhar isso. Como eu disse, né, ontem a vocês, aqui a gente está construindo algo junto, e, para a gente construir algo junto, a gente tem que ser transparente, franco, e tem que fazer todos os esclarecimentos. Eu acho que é legítimo as pessoas, principalmente a imprensa, questionar o poder público. Eu não tenho nada, inclusive no período em que trabalhei na Secretaria de Imprensa da Presidente da República, a imprensa de Brasília sabe, de outros estados também regional, sabe a forma como nós sempre atendemos eles com todo o respeito e consideração a consideração é em relação ao trabalho da imprensa, mas também em relação à sociedade brasileira. E pouquíssimas vezes nós fizemos contestações. E só fizemos contestações quando foi feito um mau trabalho jornalístico, na nossa opinião. Então, aqui a gente está contestando, não estou escrevendo, pedindo para a Folha de São Paulo se retratar ou não, porque eu sou jornalista e entendo muito bem como as coisas funcionam numa redação.
né? Então, eu estou dando uma satisfação à sociedade brasileira e a vocês, em particular, nesse momento aqui, antecipadamente, né? E vocês podem ter certeza absoluta. Primeiro que assim, o ministro Franklin jamais, em momento algum, pelo caráter e pela integridade dele, faria qualquer tipo de coisa, nem perto daquilo que se está insinuando aqui nessa matéria. E a segunda coisa, vocês podem ter certeza que eu também, assim, em momento nenhum, eu não estou aqui para favorecer ninguém, nem partidos, nem pessoas, nem amigos, nem parentes. Eu estou aqui porque eu estou imbuído de uma missão. Eu vou levar essa missão adiante. A missão é, nessa segunda fase do projeto de consolidação da comunicação pública, fazer esse projeto avançar, reunir os amigos e combater os inimigos do projeto, porque ele é muito importante para a democracia do país. Então, obrigado pela atenção de todos.